Este é o último vídeo em que eu faço um raio-x da coleção mensal. O terceiro vídeo, complementa estes outros em que eu abordei a fase VEC, a fase RGE Globo e agora cobrimos a coleção mensal em seu aspecto físico na fase última que vivemos da editora Mitos. Esta coleção, lá no início de 1971, e que está aqui até hoje nos brindando mensalmente com as aventuras do Ranger Tex Willer. Vamos assistir este vídeo e que fique aqui este registro histórico do colecionismo Tex. Em janeiro de 1999, a Mitos publicava a sua primeira edição de Tex. Ela tinha a missão de dar continuidade à aventura aclamadíssima pelos fãs, que é o Bando dos Irlandeses. E quando ela assumiu o personagem, ela também tinha que resolver o problema das capas que a Globo estava publicando aleatoriamente. Essa ocorrência fez com que a Mitos diminuísse o número de páginas. Diminuindo o número de páginas, a lombada, consequentemente, ficou mais estreita. Eu acredito que tenha sido este o motivo pelo qual a Mitos alterou o padrão da lombada. Um padrão bastante antigo no tempo, vinha lá do período da extinta editora VEC, e que consistia mais ou menos nesse padrão aqui que a Globo mantinha. A logo da editora embaixo, o título, seguido da logo do personagem e a numeração da edição. E sempre neste sentido. Mas a Mitos, embora tenha começado nesse sentido, e descaracterizando a lombada, ela mudou o tipo da letra, né, para uma letra mais fina, manteve o padrão, pelo menos o padrão de leitura, né? A editora, o título, o personagem e o número, mas não manteve a arte original, né? Não fez a logo da editora, deu um pouco de destaque para o título e também não trabalhou o logo do personagem. Manteve, observem aqui, o padrão de sentido da escrita, mas logo depois, no número 353, seu terceiro número, ela inverteu. No sentido de baixo para cima, ela passou a fazer no sentido de cima para baixo. Então vocês podem observar que isso aconteceu. O objetivo disso eu vou explicar mais tarde. Mas vamos prosseguir aqui. Então observem que esta fase, que vai de janeiro de 99 até fevereiro de 2003, quando foi publicado o número 400, a Mitos manteve esse padrão, justamente, eu acredito, por conta do número de páginas que foi reduzido para 98. Então não havia destaque algum. No 400, ela não destacou a lombada também, manteve o padrão que vinha mantendo, mas colocou ali uma lombada amarela, tornando essa edição destacada por ser especial. E a partir do 401, então, ela retomou as lombadas, a arte das lombadas originais. Isso porque logo o 400 já voltou a ter as 114 páginas. Então, as 114 páginas se manteriam desde então. E aí a Mitos deu os devidos destaques. Foi a primeira vez que ela colocou o logo da sua editora, o logo da fogueirinha,
como é carinhosamente chamado, deu um destaque colorido e num negrito, né, para o título. Voltou com a logo do personagem e seguido do número que ela passou a grafá-lo em pé e não deitado como vinha sendo. Aliás, esse padrão do número em pé na lombada é um padrão VEC, que a Globo havia mudado logo após publicar o número 300. Até o número 300, a própria Globo manteve esse padrão em pé também. Então, a partir daí, a Mitos manteve as lombadas regularmente alinhadas. É bem verdade que ela não colocou um colorido muito vivo nesse tex, que ficou com azulzinho claro. No seu segundo centenário, de número 500, ela deu destaque para o logo do tex em vermelho, mas continuou fiel ao seu padrão de lombada, o que para o colecionador é muito bom. É bonito ver esse tipo de padrão na coleção. Na centena do 500, ela prosseguiria desta forma, enquanto estava no formatinho. E no formatinho ela prosseguiria até o número 635 de setembro de 2022. Este número acusaria, então, o fim do formatinho. O número 636 de outubro daquele ano de 22 seria o primeiro número no formato italiano. Ele viria com o seu bis. O bis é uma edição de arco fechado, com uma aventura alheia à sequência, né, em que está se desenrolando. É uma aventura independente. Houve alguns pulos, né, mas nós já tivemos 3 bis. É o que acusa aqui as próprias lombadas que vocês estão vendo. Então, assim, a partir daquele mês de outubro de 22, o formato italiano vigora com a novidade de trazer o número sequencial da coleção e acrescentar uma nova numeração para os novos leitores colecionadores. Então nós temos aqui uma sequência, né, quando é bis também é anunciado ali no número, até nós chegarmos na última edição, pelo menos a última que está aqui, que é a 665, agora de março de 25. Então essas são as lombadas da trajetória da Mitos, né? Agora é importante salientarmos que de agosto de 2018 a dezembro de 2020, a Mitos havia tido a iniciativa de publicar, paralela à coleção mensal em formatinho, de forma on demand, as edições em formato italiano. Ou seja, ela começou publicando, né, o 586 em formato italiano, paralelo ao lançamento mensal do 586 em formatinho. Pois bem, esta iniciativa continuou, como eu falei, até dezembro de 20, com o número 613. E daí ela interrompeu essa iniciativa editorial, deixando aqueles que compraram essa série, com essa série do 586 ao 613 em formato italiano, e como não tinha opção, voltavam todos ao formatinho. Mas, quando
em outubro de 22, o formato italiano prevaleceu a partir do 636. A Mitos lembrou, né, foi até provocada por esses colecionadores, para que então ela tomasse a iniciativa de lançar também em formato italiano aquelas edições que haviam ficado em um buraco em formatinho. Ou seja, a intenção deles era unir as edições do 613, na qual havia parado, até o 636, quando começou definitivamente o formato italiano, unir também com o formato italiano. A Mitos atendeu a esse desejo e ela fez isso paulatinamente. Então ela começou lá em outubro de 23, publicando do 614 ao 618. Foi a primeira leva. Depois, em fevereiro do ano seguinte, de 24, ela publicou do 619 ao 623. Em abril, do 624 ao 628. E, finalmente, em agosto de 24, ela fechou o ciclo publicando do 629 ao 635. Então, aqueles leitores que haviam começado a comprar essa série já em formato italiano, eles vão ter, então, em formatinho até o 585, quando, então, passa definitivamente, no caso deles, para o formato italiano, completando, assim, a coleção. Ok, vamos dar uma olhada, então, em alguns outros detalhes dessas edições da mensal, depois que a Mitos assumiu a batuta do personagem. A última edição que a Editora Globo produziu foi a edição 350, de dezembro de 1998, que apresentava-se neste aspecto físico: capa papel crochê, miolo jornal, frontispício, espaço para propaganda, o expediente vertical com a logo do Tex e a aventura. Essa edição aqui veio sem propaganda, mas geralmente tinha muitas propagandas em seu interior. Esta aventura ela concluía uma aventura do famoso arqui-inimigo do Tex, o Mestre, um arte de Lettere. Então, ela se concluiria na página número 76. E daria início, então, a uma outra aventura, uma aventura muito consagrada entre os texianos, os Invencíveis, que é o famoso bando dos irlandeses, arte do Marcelo. Haveria continuidade desta aventura e a Globo, então, descontinuou o personagem. A lombada desta edição mantinha o padrão criado, estabelecido pela VEC. Então, este é o aspecto físico e as características dessa última edição da Globo, formatinho. Muito bem, em janeiro de 99, a Mitos trazia, então, a próxima edição, dando continuidade à aventura O Bando dos Irlandeses. Esse era o título da revista. Como a Globo havia alterado as suas capas, pego capas italianas aleatórias, desvinculadas do miolo da história, como neste caso aqui, a Mitos ela precisou rearrumar essa desordem. Então ela teve que diminuir o número de páginas para evitar acelerar o consumo de edições de suas respectivas capas, né? O objetivo era atrasar
aí a necessidade de capas novas e, consequentemente, ela começou a produzir capas com artes do interior das revistas, destas ou de outras edições, como é o caso aqui em um desenho do Magno, e a gente sabe que o Magno só desenhou Tex para o Tex Gigante. Então, o Brasil tem esta rara capa aqui do Magno. Esta e a próxima, que também será dele. Ela manteve o padrão, embora passasse a destacar o logo do Tex em termos de tamanho. Acredito que a Mitos tenha se espelhado no Tex Coleção, que sempre teve uma logo bem destacada. O interior, a Mitos manteve o mesmo papel cochê, ela até melhorou a gramatura desse cochê, e o papel jornal. Ela excluiu o frontispício, justamente por causa da redução de páginas, e fez aqui um editorial que, resumidamente, está se apresentando, né? Se apresentando e também já relacionando as edições que irá produzir. Aqui no último parágrafo ela tem um aviso interessante, que ela fala que Tex, na Mitos, conta com a produção do mesmo estúdio Art Comics que fez a versão brasileira do personagem há 12 anos. Então ela se referia ao fato da equipe de produção do Dorival Vitor Lopes já estar trabalhando com o Tex para a Globo, como mencionado tanto no vídeo da editora Globo quanto no vídeo da editora Mitos. Bom, então ela continuava publicando a aventura iniciada lá na edição anterior. São 98 páginas. Na última, então, ela colocou o expediente na horizontal e ela vai manter esse expediente mais ou menos assim até os dias de hoje. E a gente sabe que o expediente não tem um local certo para se apresentar nas edições da Mitos. Ora se apresenta lá no início, ora aqui no final, às vezes até na segunda capa, como também já aconteceu. Então, mesmo quando a Mitos voltou com o frontispício, ela não padronizou o expediente até hoje. Aqui ela já anunciava suas próximas edições, mostrando então a capa do Tex Coleção e a capa do Tex Mensal, aqui com a arte do Magno. Na edição 354, a Mitos inverteu o sentido da lombada. Então, a lombada que até então estava sendo no sentido de baixo da revista para cima, a Mitos inverteu de cima para baixo, alterando inclusive a sua ordem. Isto vai ter um motivo, né? Ela mudou em alguns números novamente para esse sentido, mas depois ela definiu este sentido de lombada. Para exemplificar o porquê dessa alteração, eu trouxe aqui alguns volumes das edições da Globo, que representam o padrão antigo de lombada, e trouxe aqui alguns números da Mitos, que representam o novo padrão de lombada. Então imagine, na época das bancas, as edições empilhadas uma sobre as outras. Se alguém baixo ou uma criança fosse olhar esta pilha lateralmente, ela veria assim. O título de ponta cabeça, porque naturalmente o jornaleiro vai deixar com a capa para cima. Então isso vinha vindo desde a época da VEC. Se alguém olhar de lado, os títulos ficarão de ponta cabeça. Neste padrão que a Mitos estabeleceu, alterando o sentido da lombada, quando o jornaleiro empilhasse as revistas uma em cima da outra, teríamos
a correção da leitura dos títulos. Então, este foi o motivo que a Mitos inverteu o padrão das lombadas. Quando nós colocamos eles neste sentido, nós sentimos então uma diferença, porque em pé faz mais sentido para a nossa orientação visual ler de baixo para cima do que de cima para baixo. No entanto, na horizontal é muito mais cômodo, obviamente, o sentido de cima para baixo, que a Mitos organiza as lombadas até os dias de hoje. Estas edições, então, marcam o fim da exclusão do frontispício para o início da inclusão do frontispício. Esta edição, curiosamente, ela veio com mais páginas. É o período que a Mitos ainda mantém o padrão alterado da lombada, alterado no sentido da arte, e mantém 98 páginas. Essa edição veio com mais páginas, anunciada já na capa, né? Foram 124. Mais as propagandas e o correio. A edição número 400, edição especial, veio com um caderno de capas e o retorno das 114 páginas. Essa edição foi a primeira edição que a editora que produzia o Tex mensal no Brasil se preocupou em trazer o colorido do centenário da Itália. Então a Mitos foi a primeira a fazer isso, trazer a edição tal qual na Itália, quando o centenário é colorizado, né? Neste caso colorida. Então esta grande aventura, Homens em Fuga, foi publicada, trazendo novamente as 114 páginas. A revista aqui anuncia 164 páginas, mas ela está seguramente considerando as páginas do caderno de capas. E o caderno de capas, então, trouxe, além de um editorial, um rápido histórico aqui, também trouxe todas as capas das edições mensais. Uma bonita encadernação. Realmente um belo presente para os fãs de Tex. A edição número 500, tal qual a 400, também trouxe o caderno com as 500 capas e também veio colorizada como na Itália. Uma bela aventura com Jim Brandon. E o caderno de capas, constando agora sempre com um editorial interessante, apresentando agora as 500 capas. É muito bacana estes mimos de edições centenárias. Eu particularmente gosto muito de caderno de capas. A edição número 600 da mensal veio com capa variante. Então a edição mesmo é esta e a capa variante é esta, uma capa bem mais amistosa e descontraída. Então, elas são o miolo completamente iguais. Também outra edição colorida com arte do Civitelli. Estas edições trouxeram um brinde que é o facsímile da edição 28 do Júnior.
Então, cada uma delas vinha com o seu facsímile. Este realmente é um facsímile autorizado e traz na íntegra o que foi a publicação do Júnior lá na década de 50. Em outro vídeo nós podemos comparar o facsímile com o original. E a edição número 635 é então a última edição em formatinho. A partir daqui, então, o papel jornal e o papel colchê da capa e o tamanho formatinho desapareceria da sequência editorial desta coleção. O próximo mensal, de outubro de 22, já vai vir em formato Bonelli. A coleção, então, agora passa a ter capa cartonada, miolo offset, mantendo todas as outras características, número de páginas, característica editorial. Ela apenas acresceu o número 1 para que novos leitores pudessem fazer a sua coleção. E aqui ela perdeu, então, o famoso e tradicionalíssimo número dentro da elipse branca e passou a trazer o número aqui, às vezes em cima, às vezes embaixo do código de barra, constando toda a numeração, 636/1. Na lombada vai ter o 636 em cima e o 1 como referência abaixo. Esta foi, então, a grande mudança editorial que a nossa mensal sofreu. O que alguns colecionadores e leitores têm dificuldade de entender é a edição bis. A edição bis, ela tem esse nome porque a proposta dela é duplicar, em uma época do ano, a edição mensal. Então, a edição mensal segue normalmente, às vezes está sendo continuidade de arcos, e a bis vem junto com o número daquele mês, mas trazendo uma aventura independente. Então aconteceu isso no primeiro, logo que a mensal mudou de formato, no primeiro número dessa mudança, vem então uma bis, que traz aqui na lombada a sua característica de bis, mas reproduz o mesmo número da mensal daquele mês em específico. Então, neste caso aqui, a edição de novembro de 22 tem a sua edição normal e o seu bis. A próxima bis que apareceu foi atrelada ao número 641, ou 6, para quem está começando a coleção a partir da mudança de formato. Então, esta edição, trazendo uma aventura completamente independente, foi publicada em abril de 23, paralelo à edição 641, que estava dando sequência à coleção mensal normal. E o último bis que nós recebemos foi a atrelada à edição 657, a edição de julho de 2024, o nosso terceiro bis, atrelado à edição 22 para quem está fazendo a coleção a partir da mudança de formato. Então, esses são os 3 bis que nós tivemos e que se atrelam à coleção mensal, mas são aventuras independentes.
É quase como se fosse um 13º salário da coleção mensal. Como eu disse para vocês, no período de agosto de 2018, em que estava sendo publicada a edição 586, e dezembro de 2020, em que estava sendo publicado a edição 613, foi o período em que a Mitos fez um teste com o formato italiano. Então, no sistema On Demand, ela publicou cada edição desta sequência no formato italiano para quem assim desejasse adquirir. Então, aqui está a edição, a primeira, 586, e até a última, 613, também no formato italiano. Então, toda essa série, do 586 inclusive ao 613 inclusive, vai ter a sua linha em formatinho e a sua linha em formato italiano. Como eu expliquei a hora que eu estava mostrando as lombadas, a partir do 636, que foi a mudança definitiva, a Mitos retroagiu com republicações, com reimpressões do 635 ao 614, fechando este buraco que havia ficado depois da mudança do formato. Ok, pessoal, vocês viram então esta maravilhosa coleção de mais de 600 números e que em breve estamos aí alcançando o seu 7º centenário. Bom, a próxima visão raio-x das coleções de Tex será a da 2ª edição do mensal. Esta será a nossa próxima abordagem para então continuarmos fazendo essas análises e cobertura completa dos aspectos físicos, históricos das coleções do Ranger no Brasil. Fique conosco que no canal Colecionismo Tex muita coisa ainda virá do nosso personagem. Forte abraço, até o próximo vídeo.